Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: Deus existe? Existem evidências da existência de Deus? Deus existe? Eu acho interessante o fato de se dar tanta atenção a este debate. As últimas pesquisas nos informam de que mais de 90% das pessoas do mundo de hoje acreditam na existência de Deus ou de algum poder superior. Mesmo assim, de alguma forma, a responsabilidade de provar que Deus realmente existe é posta sobre aqueles que acreditam que Deus existe. Para mim, deveria ser o contrário. No entanto, não se pode provar ou deixar de provar a existência de Deus. A Bíblia até mesmo nos diz que nós devemos aceitar por fé o fato de que Deus existe. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se Deus assim o desejasse, Ele poderia simplesmente aparecer e provar para o mundo inteiro que Ele existe. Mas se Ele fizesse isso, não haveria mais necessidade de existir fé. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Isso não significa, no entanto, que não existam evidências da existência de Deus. A Bíblia declara: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, versículos de 1 a 4. Olhando para as estrelas, compreendendo a vastidão do universo, observando as maravilhas da natureza, vendo a beleza de um pôr do sol, todas estas coisas apontam para um Deus Criador. Se essas coisas não foram suficientes, também há evidência de Deus em nossos próprios corações. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 nos diz: Ele pôs a eternidade no coração do homem. Há alguma coisa no fundo do nosso ser que reconhece que há algo além desta vida e alguém além deste mundo. Nós podemos negar este conhecimento intelectualmente, mas a presença de Deus em nós e através de nós ainda estará lá. Apesar de tudo isso, a Bíblia nos adverte que alguns, mesmo assim, irão negar a existência de Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmos 14, versículo 1. Visto que 98% das pessoas através da história, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus, deve haver algo ou alguém causando esta crença. Além dos argumentos bíblicos para a existência de Deus, existem argumentos lógicos. Em primeiro lugar, existe o argumento ontológico. A forma mais popular do argumento ontológico basicamente usa o conceito de Deus para provar a existência de Deus. Ele começa com a definição de Deus como do que este não pode ser concebido alguém maior. Argumenta-se, então, que existir é maior do que não existir. Logo, o maior ser que pode ser concebido tem que existir. Se Deus não existisse, então Deus não seria o maior ser que pode ser concebido. Mas isso seria contradizer a própria definição de Deus. Em segundo lugar, está o argumento teleológico. O argumento teleológico é aquele que diz que, como o universo apresenta um projeto tão incrível, deve ter havido um projetista divino. Por exemplo, se a Terra estivesse apenas algumas centenas de quilômetros mais afastado,
ou mais próximo do Sol, ela não seria capaz de sustentar grande parte da vida que sustenta no momento. Se os elementos da nossa atmosfera tivessem apenas alguns pontos percentuais de diferença, tudo que vive na Terra morreria. A chance de uma única molécula de proteína se formar ao acaso é de 1 em 10.243, isto é, 10 seguidos de 243 zeros. Uma única célula possui milhões de moléculas de proteínas. Um terceiro argumento lógico para a existência de Deus é chamado de argumento cosmológico. Todo efeito deve ter uma causa. Este universo e tudo o que há nele é um efeito. Tem que existir algo que causou a existência de tudo. Finalmente, deve existir alguma coisa não causada que fez com que tudo viesse à existência. Esse não causado é Deus. Um quarto argumento é conhecido como o argumento moral. Todas as culturas através da história têm alguma forma de lei. Todo mundo tem um senso de certo e errado. Assassinar, mentir, roubar e agir de forma imoral são coisas quase universalmente rejeitadas. De onde veio este senso de certo e errado, se não de um Deus santo? Apesar de todas estas coisas, a Bíblia nos diz que as pessoas irão rejeitar o conhecimento claro e inegável de Deus e irão acreditar em uma mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25 declara: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A Bíblia também proclama que as pessoas não têm desculpa para não acreditar em Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. As pessoas afirmam não acreditar em Deus porque não é científico, ou porque não há prova. A verdadeira razão é que uma vez que as pessoas acreditam que há um Deus, elas também precisarão se dar conta de que devem ter responsabilidade para com Deus e que precisam do seu perdão. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23. Se Deus existe, então nós devemos prestar contas das nossas ações a Ele. Se Deus não existe, então nós podemos fazer o que quisermos, sem termos de nos preocupar com o seu julgamento sobre nós. Eu acredito que esta é a razão pela qual a evolução é tão aceita por muitos da nossa sociedade, para que as pessoas tenham uma alternativa a acreditar em um Deus Criador. Deus existe e todo mundo sabe que Ele existe. O fato de que alguns tentam tão agressivamente provar que Ele não existe é de fato um argumento para a sua existência. Permita-me expor um último argumento para a existência de Deus. Como eu sei que Deus existe? Eu sei que Deus existe porque eu falo com Ele todos os dias. Eu não o ouço falar comigo de uma maneira audível, mas sinto a sua presença, sinto a sua liderança, conheço o seu amor, desejo a sua graça. As coisas aconteceram na minha vida de forma que não há outra explicação senão Deus. Deus me salvou e mudou a minha vida de forma tão milagrosa que eu posso acreditar e louvar a sua existência. Nenhum desses argumentos pode persuadir alguém que se recusa a aceitar o que é tão claro. No fim das contas, a existência de Deus deve ser aceita pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé em Deus não é um salto cego no escuro, mas um passo seguro em um quarto bem iluminado, onde 90% das pessoas já estão presentes.